Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar a respeito das reflexões que a neurologia pode trazer a respeito do momento político que a gente vive no Brasil, né? Então, a gente vive um momento político hoje que eu classificaria como um momento de dualidade, como um momento de uma grande divisão de opiniões opostas, né? Isso já tem algum tempo já, mas isso é algo que vem acontecendo, né? E não é incomum que a gente veja um determinado momento uma passeata a favor de uma coisa e aí no dia seguinte uma passeata contra a mesma coisa, né? Opiniões que são absolutamente contrárias e massas de pessoas que vão absolutamente contra umas às outras, né? No período das eleições até ouvimos algumas histórias aí de famílias que brigaram, de pessoas, né? Até separação de casal por conta de divergência de opiniões políticas, né? Bom, e por que eu estou falando desse vídeo, né? Eu não vou falar de política, não vou falar a respeito do que é melhor para o país ou não. Mas que você traga essa reflexão para entender o que acontece com você quando você tem forças opostas dentro de você, quando você tem pensamentos opostos, quando você quer uma coisa e quer uma outra coisa, quando você é uma determinada pessoa e um outro pensamento diz que você não deve ser aquela pessoa, quando você pensa uma coisa e você sente uma outra coisa oposta, né? Bom, essa é a origem do sofrimento humano. Por quê? Porque se o ser humano ele está numa situação, mesmo que seja ruim, se ele está alinhado com aquela situação, ele pode até ter dor física, ele pode ter um sofrimento de uma perda real, né? Mas ela é diferente. A grande origem do sofrimento humano é essa contraditoriedade entre os pensamentos e os elementos internos que, em última análise, vivem dentro do nosso cérebro, né? Então, se a gente conseguir alinhar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e o que a gente faz, é o grande poder do ser humano de realização. É assim que ele construiu tudo que existe até hoje. Quando ele está em direções opostas internamente, ele não consegue evoluir, ele não consegue sair do lugar e isso causa um sofrimento muito grande. Bom, então, o que é importante? É importante que a gente aproveite para avaliar internamente. É claro que muitas vezes, como está acontecendo no nosso país agora, né, as opiniões, existem opiniões contrárias para que amadureça a visão do que está acontecendo, né? O que não significa que você não possa, talvez, respeitar as pessoas que têm uma opinião diferente da sua. Talvez conviver com essas pessoas. Talvez criar uma maturidade suficiente para poder debater a respeito do que é melhor ou do que é pior, até para o seu país, até para você mesmo, né? Sem realmente criar uma animosidade, sem criar um incômodo, sem criar uma violência de qualquer natureza, né? E internamente, muitas vezes a gente fica conversando também, porque existem vários eus. Teve um outro vídeo que eu comentei disso, né? Então você fica conversando para tentar amadurecer, para ver qual que faz mais sentido, né? E se você toma consciência disso, esse processo ele é um processo mais veloz. Vamos supor que você está na dúvida se você deve, né, ir para uma determinada área profissional ou se você deve investir naquele relacionamento ou não, né? E aí você sente uma coisa, e aí você pensa outra, e aí você sente também uma outra coisa, e você quer aquilo, mas você também quer outra coisa, e você fica nesta confusão interna, né? Então, meu convite é para que você crie essa consciência para poder avaliar em quais aspectos da minha vida, do meu cérebro, eu tô nessa divisão, nessa cisão e eu não consigo ir para frente, né? E aí que você possa avaliar cada um dos elementos que estão ali dentro, né?
e ver qual que é o que é que eu estou sentindo que eu quero, o que eu estou pensando que eu quero, que eu preciso, né? Para que você possa se alinhar e ter uma trajetória com menos sofrimento. Bom, essa é a reflexão de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá um like, isso ajuda bastante a gente aqui a manter o canal. E até a próxima.